Graça e paz, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar ouvindo essa reflexão, mas eu quero compartilhar algo ao seu coração. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando por que alguns sonhos não acontecem, por que alguns planos, mesmo que delicadamente planejados, sonhados, estipulados, não ocorrem na nossa vida. E eu queria falar para você sobre essa questão, que todos aqueles que têm um chamado diferenciado da parte de Deus, terão sonhos interrompidos e planos mudados a todo momento. Como que eu posso provar isso para você biblicamente? Abraão estava confortável em Ur, mas Deus o chamou para uma jornada de fé numa terra que ele nem conhecia. Moisés estava confortável em pastorear ovelhas no deserto, achando que a vida dele seria melhor assim. Mas o povo de Deus precisava de um libertador e Deus escolheu ele, no meio do deserto, para ser isso. O plano de Jonas era pregar apenas em cidades onde era um pouco aceito o evangelho. Mas Nínive, uma cidade rebelde, precisava ouvir a voz de Deus. Os planos de Neemias era apenas ser o copeiro do rei, já estava o suficiente, vivendo no conforto do palácio, sendo o copeiro do rei. Mas os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos por alguém. Os planos de Maria seria ter uma vida normal como qualquer outra mulher naquela época, casar, ter filhos, um filho normal, digamos. Mas Deus precisava enviar algo que mudou toda a história dela, e não só a história dela, a minha e a sua também, até os dias de hoje. Deus precisava mandar o libertador das nações, aquele que ia remir todas as gerações. Os planos de Paulo era ser um perseguidor de igreja, perseguidor de cristão. Mas o Senhor precisava de um grande implantador de igrejas. Eu não sei como que você tem se sentido quando você olha e vê alguns planos sendo mudados, alguns sonhos não acontecendo, mas eu quero que essa palavra fale ao seu coração, e eu gostaria que você entendesse, assim como está lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, muitos são os propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá para sempre. Mas Juliana, por que eu devo obedecer e aceitar as interrupções de Deus na minha vida, nos meus planos? Por que eu devo aceitar isso? Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 diz assim: os meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito maiores que os seus pensamentos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, diz que a gente vem saber as coisas em parte sabemos, em parte conhecemos, mas quem sabe de fato todas as coisas é Deus sobre tudo. E Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito: ora, pois, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o qual é Cristo Jesus. Deus é capaz de fazer tudo de formas que nós não imaginamos. Então, se tem planos sendo interrompidos, se tem sonhos que têm sido negados a você, não se entristeça. Apenas mergulhe em Deus e busque saber quais são os próximos passos que Ele deseja dar. E quais são as próximas direções que Ele deseja que você tome, para que você esteja vivendo de fato a boa, a agradável e a perfeita vontade dele nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo a compreender esse período de mudanças. Amém? Deus te abençoe.